Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem contigo? Tudo certo. Como é que você passou a semana? Semana agitada, né? Estamos no Brasil ainda. As notícias não Verdade. param. As notícias não Gente, param. e isso tem um pouco a ver sobre o que a gente vai falar hoje, né? Porque não é porque o Bolsonaro perdeu que nós não continuamos no Brasil, né? Exatamente. E não é As porque ele coisas está em silêncio que as coisas não acontecem, não é mesmo? e É não aquela, continuam, é aquela não história que continuam. eu falei para você de se tem uma criança na sala muito quieta, é justamente o contrário, né? Coisa boa não está acontecendo. Então, Bolsonaro muito quieto, estranho. Essa semana teve ele também, mas acho que teve ele e não foi só ele, né? Na É, verdade, não acho que foi só ele. foi ali no entorno. Nos Gente, entornos. Gente, a gente vai hoje começar um formato novo e, como tudo no nosso podcast, a gente ainda está testando as águas, digamos assim. A Patrícia deu uma sugestão maravilhosa, que é da gente fazer esse episódio expresso do Café Etílico, que é, na verdade, um episódio curto, porém intenso. Eu falo muito isso para minha personal trainer. Quando eu chego na academia atrasado, eu falo assim, Fernanda, hoje eu preciso de um treino curto, porém intenso, porque eu só tenho meia hora. E basicamente é isso. É um hit, é um É um hit. hit, É um exato. hit. Para quem não conhece a expressão esportiva, hit. High Intensity Interval Training. É isso, e é um hit do Café Etílico. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das coisas que aconteceram nesta semana. Exatamente. Coisas que nos inquietaram e que a gente conversou bastante em off, e que pensamos que seria interessante deixar registrados para os anais da memória, registrado aqui no podcast nossas impressões, para depois a gente voltar no tempo e falar bem ou falar mal do que achávamos. Vamos ver se É isso. concretiza. Bom, e temos o primeiro grande acontecimento da semana, né, que foi, como diria William Shakespeare, muito barulho por nada, né, o Exatamente. relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas e sobre a votação. A tal da auditoria, né, que o Ministério da Defesa pediu e conseguiu. Assim, para deixar claro, qualquer um pode estar na tal da, como é que eles falaram que era uma sala negra, né, fechada, exclusiva. Não tem nada disso, né? A auditoria das urnas pode ser feita mediante solicitação, uma coisa simples. Os partidos fazem, né, O porque partido, toda a qualquer zona um, eleitoral exato. imprime, né, o relatório Sim, com os as votos daquela urnas, isso acho sessão. que é importante a gente sempre esclarecer os procedimentos, né? Para não achar que é uma coisa criativa, ideias da nossa cabeça, né? Sei lá, fadas e gnomos falaram. Mas as urnas, elas são auditáveis por qualquer um. Se eu, você, qualquer um quiser ir até as urnas, até uma zona eleitoral e pedir um relatório impresso das urnas daquela sessão, você pode pedir que Eles imprimam um afixam, né, relatório. eles afixam na porta de Exatamente. cada urna, né, Ao de final, eles cada sessão. fixam, da cada sessão, eles fixam o resultado da apuração, eles imprimem, né, um boletim daquelas urnas e fixam o resultado. Então, qualquer um pode ter acesso aos dados compilados das urnas e os partidos políticos, inclusive, têm um certo hábito de fazer isso, eventualmente, né? De Já pedir houve caso de apuração. eleição municipal, em que os partidos ficaram sabendo antes que tinham ganho, né? Porque eles conseguiram, né? Representantes dos partidos foram rodando, né? Todas as sessões eleitorais daquela cidade, foram conferindo os boletins afixados na porta, foram contabilizando e eles chegaram na conta antes O do resultado TSE, oficial. do É, resultado oficial porque sair. você pode pensar que tem sessões eleitorais que são muito pequenas, tem cidades que são muito pequenas, então se você está querendo eleger um vereador, né, tiver uma eleição Até um prefeito, pequena, né? razoavelmente pequena, por que não, né? Se você tem estagiário para isso, Não, pois é, a Patrícia né? falou, qualquer um pode fazer. Eu falei, você tem que ser meio que o The Flash, né? Você Para tem que você ter uma conseguir disponibilidade, correr, né? Não é bem qualquer um, mas assim, dá um um grupo de trabalhinho, mas é pessoas, uma possível. organização conseguiria. É possível estar disponível, então não foi Mas nada eu de. acho,
Eu queria até pegar você num ponto que você falou, auditoria. Eu fico imaginando muito a saia justa na qual as Forças Armadas se encontram e as pessoas técnicas das Forças Armadas se encontram por conta de semântica e por conta de termos, né? Porque, na verdade, não foi uma auditoria, né? Na verdade, e aí você tem, tipo, putz, gente que chama de auditoria, gente que não chama de auditoria, gente que diz... e tem todo um cuidado ali, porque claramente existe uma vontade política dentro das pessoas, dentro das Forças Armadas, que são ligadas ao Bolsonaro, que querem que o relatório, já que Tenha um não pode dizer viés. que houve uma fraude, porque não houve, mas não quer que diga com todas as letras que não houve uma fraude para ficar nas entrelinhas. E assim, assim como acontece, gente, com qualquer processo, né? Eu acho que de trabalho mesmo, sempre há espaço para melhorias, né? Qualquer processo de trabalho, ainda mais hoje em dia, você está em constante evolução. Então, assim, as Forças Armadas, assim como a OAB, assim como o Tribunal de Contas da União, são entidades, assim como os partidos, são entidades que acompanham muito de perto o processo eleitoral. Né? E óbvio que sempre tem coisas que você pode melhorar e tem sempre sugestões a fazer. Então, assim, aí pega-se, né, no fato de que o relatório sugere melhorias olha, o fato de sugerir melhorias pode significar que tem um problema. Não, gente. Significa que o processo pode ser melhorado. Exatamente. Assim, eu acho que as Forças Armadas, né? Uma parcela, acho que é importante também a gente sempre frisar que a gente não está falando da corporação como um todo, de todos os agentes, não está generalizando, né? É sempre importante colocar isso. Mas elas representam um conjunto de pessoas, isso é indiscutível, e se colocaram num papel muito vergonhoso, né? Desde o início do governo Bolsonaro, se colocaram num papel delicado, muito delicado, um papel de exposição desnecessária, e agora eles estão tendo que lidar justamente com essa questão, uma questão institucional muito forte, e que chega, que beira ao que a gente está discutindo aqui, que é uma questão semântica, uma questão de discurso, né? Uma questão de linguística. Então, todo o trajeto que as Forças Armadas tiveram nesse processo de solicitação de apuração de urnas foi muito complicado, foi desnecessário. As Forças Armadas se envolverem com questão política não tem essa... As Forças Armadas não têm essa prerrogativa. Então, insistirem, né? Qual é o problema? É a manipulação que se faz dessa mística de achar que as Forças Armadas têm algum tipo de papel no pleito eleitoral. E não tem, as Forças Armadas não têm um papel no pleito eleitoral, né? Então, de fazer algum tipo de apuração, digamos, por exemplo, né? Se fosse encontrado algum tipo de fraude, algum tipo de erro nas urnas, né? Primeiro, que essa apuração pode ser feita, como a gente falou aqui, por qualquer um de nós, pelos partidos políticos, pelos presidenciáveis, pelos candidatos. Qualquer um pode solicitar esse tipo de verificação. Então, esse é o primeiro ponto, não teve absolutamente nenhuma exclusividade das Forças Armadas, não tem nenhum papel exclusivo em relação a isso. Esse é o primeiro apontamento. Segundo, se tivessem achado qualquer tipo de erro na apuração ou no processo, iria transcorrer uma solicitação ao TSE, como qualquer um de nós aqui poderia solicitar da mesma maneira. Então, aquela coisa, quem é as Forças Armadas na fila do pão? Ninguém. E o preocupante, na verdade, de toda essa história não é uma verificação, não é uma solicitação de melhoria ou qualquer coisa do tipo. É o discurso, né? É a manipulação do discurso. É as Forças Armadas fazerem toda uma mística em relação ao assunto, fazerem questão, né, de se posicionarem na mídia dessa forma, de que tem um papel importante, que o papel deles foi importante, todo esse suspense em relação à divulgação do relatório, sabe? Como se o país tivesse que parar e a qualquer momento as eleições pudessem ser suspensas de acordo com o resultado que eles apuraram.
É Mas, Paty, eu absurdo. acho o seguinte, eu acho que até para gente apontar os agentes corretos. Eu acho que isso é uma questão muito mais do Ministério da Defesa do que das Forças Armadas propriamente Não, sim, do ditas. Ministério da Defesa, sim, sim, claro, claro. Porque que é o ministro da Defesa é uma pessoa, enfim, do governo Bolsonaro. Sim. Né? E eu acho que aí é que mora o problema. Né? E que é para mim, era um recado muito mais, porque o que está por trás, né, na minha opinião? O Bolsonaro busca manter as pessoas na rua, porque enquanto mais tempo a gente tiver gente na rua, mais o Bolsonaro tem isso como moeda de barganha. Eu estou falando aqui enfim, né, dos bolsonaristas que seguem aí se manifestando em frente a quartéis, né? Desde do dia seguinte à eleição, a gente vê ainda, óbvio que vem diminuído, mas a gente vê ainda algumas pessoas na rua. E ele precisa de fatos, e ele precisa de notícias que mantenham essas pessoas na rua. Então, Não, o assim, para governo mim, a dele história viveu disso. a história vamos soltar vamos tipo, aquela coisa que muita gente da imprensa até brincou, né? O Ministério da Defesa anunciou que vai anunciar o relatório. Virou uma Mas é um novela. negócio, tipo assim, eles anunciam num dia, do tipo assim, para rolar aquela coisa, galera, não para a manifestação, que daqui a 2 dias, Daqui que a é o que vem pouquinho sendo vai feito. sair. É a história das 72 horas, das 48 horas. Então, assim, é sempre Sabe quando você quer. A Patrícia é uma pessoa muito matinal, gente. Então, assim, ela acorda, sei lá, 5 horas da manhã, vai correr 20 quilômetros. Enfim. Eu sou uma pessoa que coloco sete despertadores para acordar. E Nossa, 2 snooze em todos eles. que Né? absurdo. Então, assim, para mim, o que o governo Bolsonaro está fazendo com a galera na rua é dando snooze. A Entende? soneca, Porque assim, soneca. é meio que o despertador já tocou, mas assim, não, fica mais 15 minutinhos, fica mais 15 minutinhos. Então, o tempo inteiro, uma hora é o artigo 142, que uma hora é uma notícia doida lá que diz que daqui a 48 horas, não, mas se ficar 72 horas, as De Forças Armadas podem silêncio. intervir. Aí veio essa história do relatório, que na mídia, nos grupos de zap dos bolsonaristas e Instagrams, virou uma coisa, vem aí uma bomba, aguardem na rua. Então, assim, eu acho que esse papel, que para mim está muito mais ligado ao Ministério da Defesa do que às Forças Armadas. Agora, claro que tem a gente das Forças Armadas, eu acho Então, que eu vejo muito como uma saia justa. É tipo o que aconteceu agora. As Forças Armadas se manifestaram de que não podem haver excessos nas manifestações, mas que as manifestações são legítimas. Eles estão sempre numa posição em exatamente cima do isso que eu ia muro, falar. né? Não, mas é exatamente isso que eu ia falar. Porque a auditoria das urnas, né, foi solicitada pelo Ministério da Defesa. E a gente sabe que temos um bolsonarista ali representando, e, enfim. Agora, e até então, a gente tinha uma certa distinção em relação ao comando das três forças, né? E aí, ontem ou hoje, se eu não me engano, os representantes de cada uma das forças, né, Aeronáutica, Marinha e Exército, me soltam uma nota assinada pelos três, né? Pelos três comandantes das três forças, dizendo exatamente isso, né? Porque que acontece? O TSE pediu via ofício que houvesse a desmobilização das manifestações nas portas dos quartéis, porque em várias cidades espalhadas pelo país, inclusive eu recebi várias mensagens de vários amigos meus, principalmente para o sul do país, né, dessas manifestações nas portas dos quartéis, que as pessoas não estão conseguindo dormir, a vizinhança não consegue dormir, porque simplesmente é uma gritaria e pessoas entoando cantos e músicas de pátria, hino à bandeira, hino nacional, Eu tenho e uma etc. conhecida que ela disse que tem um vizinho que está tocando, que ele colocou no fim de semana, o hino nacional em looping Então, é a exatamente isso. tarde toda. Gente, pelo amor de Deus, protesta em silêncio, né? Então, assim, tem um grande conjunto de pessoas que estão mobilizados na porta dos quartéis. Então, o TSE pediu que as forças armadas, né, cada uma das três forças, se mobilizassem para tirar esses manifestantes desses locais, porque eles estão solicitando uma intervenção federal e isso é crime.
né? Isso é crime de acordo com a lei. Você não pode pedir uma intervenção federal, você não pode pedir, né, o fechamento do STF, do Congresso, enfim. E as três forças, os representantes assinaram uma nota hoje dizendo que não farão isso, que eles não farão a desmobilização das pessoas e que é democrático que as pessoas façam esse tipo de manifestação, sendo que não é. Né? Você pode se mobilizar, você pode fazer manifestação, se manifestar, desde que você não vá contra os preceitos constitucionais. Então, a Constituição está acima da vontade de todos nós, né? Então, a gente não pode agir contra os preceitos da Constituição. E é o que esses manifestantes estão fazendo, né? Então, as três forças se manifestaram a favor desses manifestantes e isso foi bem preocupante. Isso foi ontem ou hoje de manhã, se eu não me engano. Então, assim, a gente tem uma mobilização complicada. Eles vão se envolvendo de um jeito que é muito complicado, entendeu? E fica difícil para eles voltarem atrás. E é justamente isso que você falou. O governo Bolsonaro, absolutamente, todo o governo dele foi baseado em insuflar a base, absolutamente, o tempo todo, insuflar a base, seja explicitamente ou implicitamente, via grupo de WhatsApp, via fake news, via mídia live do Bolsonaro e coisas que eles espalham na imprensa e divulgações sensacionalistas. Eles vivem nessa retórica. E eles vão continuar insistindo nisso até depois mesmo do Lula assumir. Depois, você pode ter certeza absoluta, o Bolsonaro não vai desaparecer, pelo contrário, porque, inclusive, eu estava vendo alguns estudos sobre isso, né? A extrema-direita e os movimentos reacionários, eles têm muito mais conforto estando na oposição do que sendo governo. Então, para eles é muito mais fácil, eles têm muito mais poder de retórica, de engajamento, sendo oposição do que sendo poder, porque sendo poder eles estão vulneráveis a críticas, sendo oposição eles estão muito menos vulneráveis a críticas, eles ficam muito mais atacando. Então a gente vai ter Mas você acha que, perigo agora. fazendo um parênteses, você acha que isso é uma coisa só? Eu acho que com certeza, né? Eu acho que na verdade qualquer um e isso é um ponto até que a gente leva para outro acontecimento da semana, e que é um papo que a gente pode discutir depois com mais profundidade. Obviamente, o Bolsonaro, assim, o fato do Bolsonaro ter sido derrotado não significa que o bolsonarismo acabou, muito pelo contrário. Pelo contrário. E o bolsonarismo, na verdade, é um movimento que vai até além do Bolsonaro. Ele já existia antes de Bolsonaro. O Bolsonaro ele conseguiu unificar. Né? Ele foi um representante de valores da sociedade que estavam adormecidos. Né? E mesmo que tipo, sei lá, vamos imaginar que um cenário que o Bolsonaro vai preso, o bolsonarismo vai continuar. E a gente tem um debate muito interessante para ter sobre quem é a cabeça desse novo movimento. Mas você acha que... Mas a minha pergunta é outra, na verdade. Você acha que isso é uma questão, essa questão de ser muito mais fácil a oposição? Eu não sei que estudos, você falou que leu estudos e tal, mas isso para mim vale tanto para a direita quanto para a esquerda. Não, vale é muito mais fácil ser oposição, gente, porque você não precisa se criticar do ponto de vista de eu preciso lidar com as consequências dos atos. Né? O PT, quando era oposição, e aí eu estou falando aqui antes do Lula ser eleito pela primeira vez, né? É muito mais fácil você criticar, até porque nem sempre quando você critica, você é propositivo de solução. Eu acho que a gente vai chegar agora num próximo ponto, que é toda a discussão em cima do teto de gastos, porque é muito fácil você falar o seguinte, tem que furar o teto de gastos ou não tem que furar o teto de gastos. Tá, mas assim, se tem que furar o teto de gastos, como é que a coisa se resolve? Se não tem que furar o teto de gastos, como é que você resolve o problema social? Uhum. Né? Então, assim, porque na verdade eu acho que isso, eu acho muito bom o Alckmin e a Simone Tebet falando disso, né? Porque eles falaram depois de botar panos quentes na discussão, mas de fato é uma preocupação, né? É uma preocupação que o próprio Lula teve quando foi governo, que foi uma preocupação de, tipo assim, cara, o Brasil precisa ser um país que atrai investimentos do exterior, né? Um país que tem uma imagem fiscal responsável. E não necessariamente uma coisa deveria ir contra a outra. Eu acho que essa coisa de ser oposição... Claro. Não, vale para qualquer um, para qualquer lado, né? A oposição sempre vai estar numa posição mais confortável porque você não está vulnerável às restrições que você tem enquanto governante, né? Você tem que prestar contas de várias coisas, você tem que, né, agir de acordo com várias normativas e tudo mais, então você tem várias restrições de diversos
vieses, né, digamos assim, políticos, financeiros, da própria retórica e tudo mais. Só que para a extrema-direita, a questão é que ela não joga nas vias normais de debate e discussão, né? Então, assim, você potencializa o discurso. Você potencializa, né? Porque a gente não está falando aqui de um jogo aberto, como, por exemplo, uma oposição, como foi o governo PSDB, PT, ou enfim, né, Fernando Henrique, Lula e etc. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma galera que usa de uma retórica no submundo da notícia, né, que é totalmente fora de controle, fora de qualquer tipo de regulação. Então, imagina, se eles no governo já têm um poder absurdo de gerar fake news, né, e de fazer todo tipo de levante de movimentos de extrema-direita, fora do governo, fora de qualquer tipo de cerceamento que um governante, teoricamente, deveria ter, é muito mais potencializado, né? Então, nesse sentido. Isso sem dúvida, até porque tem uma coisa na retórica e eu não chamo nem da extrema-direita, enfim, que é o discurso anti-establishment sendo o establishment, né? Que eu acho sempre... Como é que você, sendo governo, sendo situação, pode ser contra o sistema? Como é que você, no sistema, pode ser contra o sistema? Você é o governante. Você é o sistema, você é o foi governo, eleito. Entendeu? Mas aí é que entra toda a história do discurso fascista, né? Não, mas é porque eu sou governo, mas o STF não me deixa governar, né? Entra naquela velha história. O Congresso não me deixa governar. Marcelo, vamos nos controlar aqui, porque prometemos que seria expresso, fazer a nossa mudança de pauta. Isso é um assunto que acho que pode ficar para uma próxima discussão. Mas aqui o bolsonarismo é um excelente gancho, e essa coisa de deixar a galera na rua é um excelente gancho. Porque a gente vai para um outro assunto que foi a declaração... Na verdade, assim, a declaração foi um dos elementos e foi tratada na imprensa como o principal. Mas, assim, a reação do mercado ao discurso do Lula para sua base lá em Brasília, né? Quando ele falou da questão de priorizar o investimento, né, na luta contra a fome, enfim, os investimentos sociais em detrimento da responsabilidade fiscal e do teto de gastos. Né? O que deu bafafá maior foi ele ter falado, para quem não ouviu, ontem o Lula ele estava num comitê, né, falando para os senadores e tudo mais, junto com Alckmin, com o pessoal da transição, e o que causou realmente bafafá foi ele ter falado que ele gostaria, o que ele acha que seria interessante, colocar o Bolsa Família de fora da contabilização do teto de gastos, né? E aí causou todo o fuzuê no mercado, e isso particularmente me deixa... Nossa, isso é uma pauta para mim que eu acho tão absurda e me deixou tão inquieta por dois motivos, né? Primeiro, a reação do mercado em si, né? Vamos colocar aqui mercado com muitas aspas, porque mercado é uma coisa que não tem cara, não tem cheiro, não tem forma, não tem nada. A mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado. E o segundo motivo que me causa mais aflição, na verdade, eu acho que é o que mais me causa aflição, acho que mais que o mercado, é a cobertura da mídia em relação ao mercado. A cobertura da mídia em relação ao mercado é uma coisa que eu bato nessa tecla há muitos anos, isso me deixa extremamente irritada, assim. Eu acho Nossa, eu acho muito péssimo, acho muito ruim. Mas vamos lá, por isso que duas pessoas que não são jornalistas resolveram criar um podcast. Cara, isso é muito engraçado. Eu e Patrícia trocamos 7.329 áudios ontem e hoje de manhã, e eu achei muito curioso, eu confesso que eu achei um pouco engraçado, porque a Patrícia ficou realmente muito chateada, gente. Eu fico indignada. E a reação do mercado não me surpreende em nada. Não, em nada. Em absolutamente nada. Nada. Porque
Gente, a gente sabe como a maioria das pessoas, e aí eu nem gosto muito de falar assim, o mercado, porque parece que o mercado é uma entidade, né? Entidade Tipo não as é. Forças Armadas, entendeu? Eu, É. eu acho que a gente precisa muito. Desmistificar isso, né? Não, e apontar mesmo, cara, os investidores brasileiros, os investidores estrangeiros, né, que geram, que pautam um comportamento da Bolsa de Valores, da Muito moeda, etc. segmentado, muito E eu segmentado. estava até falando com a Paty, assim, putz, foi meio que uma merda essa frase do Lula acontecer num dia que já ia ser ruim para a Bolsa. Né? Porque Exatamente. Na o verdade, dia já a bolsa já estava em queda, o dólar já estava em alta antes da declaração do Lula. Então, é de uma extrema má-fé a Então, cobertura em relação ao fato, já por si só. mas o que eu acho, tá? E aí, assim, meio que on the fly aqui. E provavelmente ele foi assessorado nesse sentido depois daquele discurso. Assim, a gente precisa levar várias questões em contexto. O Lula estava ali falando para sua base. Sim. Né? Então, assim, ok, o Lula estava falando para. Ele não estava num papo ali, digamos assim, como ele teve no dia anterior, que ele foi falar com Arthur Lira, quando ele foi falar com os ministros do Supremo. Ele estava falando para a base petista, para a base aliada. Né? Mas eu acho o seguinte, e esse para mim é o ponto mais importante. Eu não me surpreendo com a reação do mercado. Não, Eu certo. fico triste, mas também não me surpreendo com a reação da imprensa, principalmente da imprensa voltada para a economia, porque eu acho que tem uma visão muito míope e muito Muito. específica, e não tá preocupada com impactos políticos de determinados conteúdos. Só que eu acho o seguinte, e não foi só o speech do Lula, né? Teve o anúncio do Guido Mantega, que é um nome que faz a Faria Lima ter pesadelos até hoje por conta do governo Dilma, né? A gente está botando tudo na conta do speech do Lula, mas não é só Não é, isso. tem todo um contexto, enfim. Mas eu acho que é o seguinte, tipo, cara, a gente fala às vezes sobre isso, né? Tipo, putz, desnecessário falar isso, porque se você para pensar, se não tivesse sido feito nesse dia o anúncio do Guido Mantega e esse speech do Lula, o dia teria sido talvez um revés para o Bolsonaro, porque o fato da inflação voltar a aumentar, uma coisa que muitos economistas um pouco mais sensatos têm falado nos últimos meses, é como o governo Bolsonaro, Paulo Guedes e tal, nesse período eleitoral principalmente, artificialmente está criando um resultado da economia. Eles seguraram o Claro. preço da gasolina, né? E assim, a gente sabia que aquele cenário de deflação Era não ia totalmente se manter. manipulado, era A gente totalmente sabia que ia manipulado. voltar. Então, assim, poderia ter sido um dia que o campo democrático, que os economistas que apoiaram o Lula falaram assim, olha aí, tá vendo? A gente não falou e virou um dia de revés PT, porque assim, uma coisa que o Lula precisa, o governo Lula vai precisar ter, e esse é um nome muito complicado, o nome do ministro da Fazenda ou da Economia do governo do Lula é uma coisa tensa. Eu entendo a demora, mas eu concordo muito com o que a Simone falou, que precisa ser endereçado logo. Mas assim, a régua vai ser outra. Porque assim, uma coisa, Sim, porque a precisa régua pela ser qual ele outro. vai ser analisado vai ser outra. Não, meu ponto não é esse, não. Meu ponto é que assim, passa-se um pano do tamanho do Maracanã para o Paulo Guedes, porque assim, você não viu uma reação dessas, porque assim, vamos lá, irresponsabilidade fiscal, o governo Bolsonaro tem a rodo. Sim, Gente, o pacote a PEC das bondades. claro, ele A história. estourou o teto de gasto pelo menos 5 vezes, sabe? Toda É a questão do isso, orçamento entendeu? secreto, cartão corporativo. Então, assim, a irresponsabilidade fiscal do governo Bolsonaro foi enorme, sabe? Ele ultrapassou o teto de gasto pelo menos 5 vezes, questão fiscal. Então, assim, o Paulo Guedes não teve nenhum tipo de controle econômico, teve vários cortes de áreas super importantes da economia, teve cortes na saúde, corte em educação. O que mais marcou, na verdade, o governo Bolsonaro, se você for pegar todo tipo de pauta que foi levantada, é corte em vários setores de educação, pesquisa, investimento em pesquisa, investimento em saúde. A gente teve atraso em vacinação por falta de pagamento de insumo,
sabe? Então, assim, educação, corte de verba para a universidade. Então, o que mais aconteceu, na verdade, no governo Bolsonaro foi você desalocar o dinheiro de partes importantes da infraestrutura brasileira e colocar para você subsidiar políticas governistas, para eleitoreiras. E agora, exatamente, esse final que está tendo, o Brasil voltou a crescer, os índices melhoraram, totalmente artificial, conduzida pela economia do governo Bolsonaro, para poder se reeleger. Então, é um crescimento que não foi orgânico, foi um crescimento induzido, e agora, na verdade, a conta vai começar a ser paga, né? Então, assim, na verdade, o governo Lula está pegando uma bomba. Está pegando uma bomba. O governo Bolsonaro deixou um rombo enorme. Você tem tudo isso que a gente já falou aqui, mas o mercado não reagiu assim. Não, gente, não reagiu assim porque era, na teoria, e eu digo isso muito na teoria, um governo liberal, que não é. Bolsonaro nunca foi liberal. Não é liberal. Mas é uma ilusão na qual o mercado, aí falando os investidores, né, essa galera da Faria Lima, essa galera dos empresários que são alinhados a esse campo mais neoliberal, na verdade, vivem. Né? Só que, qual é o meu ponto? Tá? Isso é um dado do problema, isso é uma premissa. Entendeu? Vai passar-se pano para uma gestão como a do Bolsonaro, por conta de um nome que o mercado gosta, que é o Paulo Guedes, que não vai se passar para o Lula. O Lula precisa ter em mente que, sim, no campo econômico, ele vai ser avaliado com uma régua muito mais criteriosa um pouco por conta de histórico do governo Dilma, e um pouco por conta de uma imagem, digamos assim, uma imagem de marca, sabe? Que existe do lado da esquerda, enfim, de ser intervencionista, de ter descontrole com os gastos públicos em prol da agenda social. Porque, assim, no fundo, a gente estava discutindo sobre isso, né? Existe, e isso me deixa realmente triste enquanto ser humano, né? Existe um egoísmo muito forte do capital, da parcela da população detentora do capital, com a questão da distribuição de renda. Né? Eu estava falando com a Patrícia. Tem N argumentos que as pessoas usam em prol da questão da taxação de dividendos. Né? Tipo, não deve haver taxação de dividendos para não desestimular o mercado de capitais no Brasil, o investimento nas empresas brasileiras, etc. e tal, etc. e tal. Mas, gente, desculpa, um dinheiro que você ganha sem fazer nada, por que esse dinheiro não é taxado, entendeu? E você tem a pessoa lá que trabalha a semana toda, que dá duro o dia inteiro e, tipo assim, quase 20% do que ela ganha, entendeu? É imposto, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter discussões mais sérias. Só que, assim, o Lula também não pode dar mole, entendeu? O meu ponto é o seguinte, eu acho que sim, existe uma histeria do mercado, sim, existe uma questão na mídia que é eu acho que muita gente na mídia não se deu conta da responsabilidade que tem, que a gente estava discutindo. Cara, não é possível que não tenham aprendido nada com a Lava Jato, não é possível que não tenham aprendido nada com as críticas duras que foram feitas, né, aos governos da Dilma, aos governos anteriores. Por outro lado, é o seguinte, cara, não pode dar mole, sabe? Eu acho que tem um papo ali que é o seguinte, galera, não pode dar mole. Mas então, vamos lá. O meu ponto, né, eu tenho vários pontos, na verdade, mas tentando simplificar, que me deixa realmente inquieta com esse assunto. Primeiro, isso que você falou da questão da postura dos investidores mesmo, questão de taxação de grandes fortunas, dividendos, etc. Mas, assim, o que as pessoas têm que entender que é um mercado especulativo, eles vão ganhar justamente com a oscilação do mercado. Eles vão ganhar com a alta e com a baixa, entendeu? Vão ganhar justamente com esse tipo de oscilação. Então, inexiste você ter uma estabilidade. Para eles é vantagem você ter essas ondas. Né? Então, o mercado especulativo vive disso, vive dessa oscilação. Então, para eles estão rindo de orelha a orelha
com esse tipo de manchete, com esse tipo de mídia. Então, cada declaração que algum infeliz faz, para eles é maravilhoso. Então, ótimo, eles vão ganhar de um jeito ou de outro. Então, o primeiro ponto é esse. Claro que uma das coisas que a gente ficou discutindo, que é uma grande infelicidade, né? Essas pessoas não se atentarem ao fato de que, para mim, se não falta, na falta de um bom senso moral, de você achar importante que as pessoas tenham uma renda mínima para subsistência, né? Se você não liga para isso do ponto de vista moral, que para mim é uma falha gravíssima de caráter, então pelo menos você pensa que na composição do PIB, que a gente tem num dos princípios, né, uns elementos básicos da composição do PIB, né, é o consumo das famílias. Então, se você tem uma população que não consome, você está restringindo o crescimento do PIB desse país. Então, a gente precisa que a população consuma, que a população esteja apta ao consumo. Você ter uma renda, uma população com uma renda estagnada, ou com crescimento mínimo, ou que não consegue consumir, você está limitando o crescimento do PIB. Então, mesmo que você não tenha interesse em que as pessoas vivam bem, porque você não está preocupado com isso, economicamente, você deveria, enquanto investidor, estar preocupado com o desenvolvimento socioeconômico daquela população. Mas o que acontece também? O que acontece é que muitos desses investidores, eles nem estão aqui no Brasil, então eles realmente não estão muito preocupados, porque acontece, mesmo que o PIB do Brasil caia, e que tem algum tipo de colapso econômico no Brasil, eles simplesmente vão pegar os investimentos deles e vão transferir os investimentos para alocar em outro em outro país, em outro lugar, em outra indústria, em outro setor. Então, estão muito pouco preocupados com isso. Eles simplesmente vão pegar o dinheiro do Brasil e colocar em outro lugar. Então, essa é a questão. Tem uma visão muito curto-prazista. Exatamente, visão de curto prazo. De hoje a amanhã, visão de trader, né? Visão de trader. Essa é a visão que eles têm. Então, esse é um ponto principal, né? Que é o que foi representada pela figura do Paulo Guedes, né? Que ele não é um economista, ele é um investidor, ele não é economista. Ele não tem o papel desenvolvimentista de um economista que pensa uma macroeconomia de médio e longo prazo. Ele é um investidor. Ponto. E que gere a economia do país como um investidor, né? Como investidor, assim, exatamente. Você pode investir no que você quiser. Não faça isso com o país. Eu fico pensando muito assim, e quando acabar a estatal para vender? Exato, faz o Porque, quê? Porque assim, tem uma questão que precisa ser pensada, mas aí eu volto no meu ponto. E assim, parece que eu estou sendo muito crítico em cima do Lula, né? Eu não estou. O meu ponto, na verdade, é o seguinte: se você pegar exatamente o que o Lula falou, e eu gostei muito, o Reinaldo Azevedo, ele falou um negócio muito bom, que foi, se o Lula faz aquele discurso dentro se não me engano, ele falou dentro do Fed, ou dentro da Bolsa de Nova York, não ia ter essa reação toda. As pessoas iam bocejar, porque é exatamente o que se esperaria que o Lula falasse. Até porque é exatamente o que o Lula falou, o que o Lula fala há 30 anos, o que o Lula falou, o que o Lula falou a campanha inteira. Mas eu vou um pouco além. Se o Henrique Meirelles fala o que o Lula falou, a reação seria outra. É porque é o Lula falando. Régua pela qual ele é medida é outra. Porque, no fundo, o que o Lula está falando ali, e aí você tocou num ponto que é verdade, quando você compara, por exemplo, com o Paulo Guedes, é uma visão, e eu concordo muito com uma coisa que ele fala, esse tipo de gasto não é gasto, é investimento. Investimento, claro. Sim, e a composição básica da fórmula do PIB, inclusive. E aí é curioso, porque assim, eu até te mandei um artigo ontem, eu não consegui ler ele em detalhes, né? Mas assim, eu estava vendo como é que outros países que têm teto de gastos aplicaram seus tetos de gastos, porque tem muito país em que muito tipo de despesa não entra no teto de gastos, de fato. E tem uma questão no teto de gastos brasileiro que, para mim, é muito complicada, que é o prazo dos 20 anos. Né? E que já não... Tudo bem, vivemos uma pandemia, uma coisa completamente atípica, mas assim, gente, você coloca um prazo de 20 anos numa coisa, coisas podem acontecer, né? A gente pode depois fazer só um episódio só de teto de gastos, que vale... Deixa eu chamar um economista. Não, vale. Porque, assim, eu inclusive acho que algumas despesas do tipo de bem-estar social não deveria, enfim, dentro do teto de gastos, né? Gastos vinculados ao bem-estar social não deveriam estar, de políticas de bem-estar social. Mas vamos lá, agora eu vou chamar, vamos lá. Vamos encerrar, Patrícia. Não, eu preciso encerrar. Agora já dá um duplo.
Não, o ponto, eu preciso colocar o último ponto, que é a questão que você falou do Lula. Eu concordo contigo que ele precisa ter um pouco de cuidado. Eu acho que é mais sensível realmente algumas falas quando estão na figura do Lula. Eu acho que, de repente, ele poderia, sabendo já que, muito embora eu não concorde com da forma que é feita, a assimilação dele com algum tipo de incerteza acontece, então ele poderia, de repente, deixar algumas pautas para serem tocadas, por exemplo, conduzidas pelo Alckmin. O Alckmin poderia fazer certo tipo de discurso. Então, assim, vamos falar de economia? Põe o Alckmin para falar. Põe o Alckmin para falar e não dá margem para especulação. Ponto. Agora, o que eu gostaria muito, assim, o que mais me deixou assim, é a questão da mídia, porque eu acho realmente que a mídia precisa aprender. Não aprendemos, aparentemente, a mídia. Não estou falando da imprensa de forma geral, não, tá? Estou falando de segmentos da imprensa, né, que vai existir em qualquer profissão, isso, mas segmentos da imprensa precisam aprender a não fazer um jornalismo declaratório, que é aquele jornalismo resistam ao ímpeto, resistam ao ímpeto do sensacionalismo. Resistam, gente. A imprensa não pode viver de jornalismo declaratório, que é o jornalismo de você pegar, colocar uma manchete sensacionalista e você simplesmente não apurar os fatos, não fazer uma análise crítica dos fatos, simplesmente colocar o que foi dito, entre aspas, colocar um dado jogado ou outro e você não fazer uma análise do que está acontecendo. Que foi o que aconteceu na época de Lava Jato, foi assim que o Sérgio Moro cresceu, foi assim que o bando de escândalo aconteceu, porque não se tem uma análise crítica do que está sendo colocado. Então, assim, falar de instabilidade fiscal, gente, em 2018, o selo de grau de investimento que o Brasil conquistou em 2008, né, de melhoria do grau de risco do Brasil, pelas agências de classificação de risco internacionais, foi no governo Lula, foi em 2008, em plena crise internacional. Em plena crise internacional, o Brasil saiu de BBB para BB+. Né? Uma classificação excelente de você ser um bom pagador, de você ter um compromisso fiscal, de você ter um compromisso com a dívida pública, ter compromisso com a dívida externa. Então, isso é uma segurança fiscal, né? Uma ratificação do compromisso fiscal brasileiro por instituições internacionais muito, muito forte. Isso foi no governo Lula em 2008. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa muito de educação, muita educação. Esse é o ponto mais crítico que a gente tem, né, para a gente ter chegado ao ponto que chegou e eleger um Bolsonaro da vida. É uma falta de cultura, uma falta de educação. E eu acho que a imprensa e a mídia, de forma geral, tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Então, a gente tem excelentes veículos de mídia, excelentes jornalistas, então a gente precisa parar de vender manchete sensacionalista e fazer uma apuração decente dos fatos, sabe? Parar de querer vender clique em site e vender uma apuração, uma análise verdadeira e bem elaborada do que acontece no país, senão realmente está fadado ao caos. É isso. Sim, precisamos ter aprendido com os erros do passado. Exatamente. É isso, gente. É isso, gente. O nosso Expresso vai ficando por aqui. Em breve voltamos com mais novidades. Gente, sigam a gente nos canais. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos nas principais plataformas de áudio. Café Etílico. E é isso, até a próxima. Beijo, Patrícia. Gente. Beijo, gente.